Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Recopod para você que gosta de música, orquestra, cinema, cultura pop. Esse é o momento, até porque a gente vai falar daquele momento. Você que curte cinema, eu acredito que já deve ter se arrepiado curtindo uma trilha sonora cinematográfica. Quem nunca, né? Eu tô aqui do lado do maestro Gabriel Silva, criador e maestro titular da Orquestra Paraense de Cinema, a primeira do estado especializada em trilhas sonoras cinematográficas. O motivo dessa visita é muito especial, até porque vai ter um espetáculo focado em quem, maestro? Star Wars. Olha aí, oh, coisa boa. Para quem é fã, para quem ama, é espetacular. E claro também, para quem curte orquestra, é muito especial esse momento, né? Primeiro, tudo bem? Muito bom estar aqui com o senhor. Seja bem-vindo ao Recopod. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, a toda a equipe Record por esse convite maravilhoso de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? E falar desse espetáculo que estamos indo nessa para a quarta edição esse ano, né? Do Star Wars in Concert. Esse concerto que é dedicado a essa franquia cinematográfica que é famosa mundialmente. Agora, para a gente começar, antes da gente falar do concerto em si, maestro, eu queria saber um pouco do senhor, de você. Como é que a música surgiu na sua vida? Foi por acaso? Foi algo pensado? Veio desde a infância? Como é que foi? Foi de família, na verdade, né? O meu pai, ele é maestro, né? E acompanhando ali a trajetória do meu pai, né, na música, eu acabei indo para o mesmo ofício, né? Seguindo esse mesmo ofício. Então, desde criança, né, eu tive muito contato com a música dentro de casa, né? E até que chegou numa certa idade, eu resolvi realmente seguir profissionalmente na música, até chegar, né, no trabalho que a gente desenvolve hoje. Bacana. E para seguir profissionalmente na música, a pessoa que é especializada tem que ir para academia, tem que ir para faculdade. Sim. É todo um processo, um protocolo. Não é assim como as pessoas pensam, não, Aham. tá? Ah, eu sou músico, toco ali, tá tudo certo, não. Para tu ser músico de verdade, tu tem que fazer quantos anos de faculdade? Então, o processo acadêmico ele é igual como qualquer outra área profissional, né? Você passa, existem os cursos técnicos, né? Você passa pelo básico, vai para o curso técnico. Na academia você entra numa faculdade, né? E você tem ali tanto na área de ensino, que é a área da licenciatura, quanto na área de performance, que é o bacharelado, e segue até chegar ao PhD. Então, se a pessoa realmente só na vida acadêmica ali, ela pode levar aí até 10 anos, né, de 10 a 12 É anos, mesmo. como qualquer outra área, realmente seguindo esses estudos até chegar no seu PhD, se assim desejar, né? Agora, tem aquela história de preconceito. Quero saber o bastidor. Tem aquela história de preconceito, porque o jornalista, ele passa pela faculdade, Uhum. o Supremo Tribunal Federal já disse que as pessoas podem exercer a função sem passar pela faculdade. Sim. Só que, pô, quem ficou 4 anos ali quer ter esse privilégio de ter algo exclusivo ou só profissionais capacitados, especializados. Em Sim. relação à música. Ah, eu não fui na faculdade, eu não passei pela universidade. Uhum. Mas há esse preconceito. Tem muita gente que olha aquele cara que sabe tocar, tá ali na noite e acha que ele não é músico de verdade. Tem isso ou não? Na verdade, depende muito do ambiente onde o músico ele vai ser inserido, Entendi. né? A graduação, a vida acadêmica, ela sempre vai ser muito importante na vida, né, do músico, assim como de qualquer profissional, porque é ali que você também tem a oportunidade de aprender muita coisa, tem a oportunidade de estender ainda mais o seu conhecimento, né? Mas sempre se fala muito do talento, né? Então, claro, existem no meio musical pessoas que têm um talento assim incrível, né? Nós mesmos músicos já temos uma trajetória, né? Ainda estamos seguindo nessa trajetória profissional. A gente às vezes até fica admirado, né? Quando surge assim um talento, né? No nosso meio profissional, mas é como qualquer outra área, né? Então existem sim músicos que não têm uma formação acadêmica, mas que são brilhantes, né? E normalmente isso acontece muito na área popular,
né? Na área da música de concerto, na área clássica, normalmente, quase que em 100% dos músicos eles têm formação acadêmica. Até porque é um setor assim, vamos dizer, mais nobre, né? Eu acho que tá mudando bastante. Sim, Antigamente era mais. Mas hoje as pessoas estão se interessando mais pela música clássica, sim. mestre. Não, na área popular, como eu disse agora há pouco, ela tá tendo essa mudança, né? Então, é muito bom que todos os músicos eles tenham a oportunidade de entrar numa academia, de participar né, de participar de um processo seletivo, ou fazer um vestibular, entrar numa faculdade, porque, como eu te falei, quando eu entrei, por exemplo, na Universidade do Estado, eu sou formado pela Universidade do Estado do Pará, pela UEPA, eu já entrei ali com uma certa experiência, né, que eu já tinha adquirido Pela família, pela né? família, até por conta de ter passado também por um curso técnico, né? Então, mas eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Então, que hoje faz muita diferença, né? Na função que eu exerço hoje, né, enquanto maestro da orquestra. Então, por exemplo, a escrita acadêmica é uma coisa que, de projetos, é uma coisa que isso vale muito para trabalhos, né, que surgem e que futuramente precisem de uma escrita de um projeto para ser submetido a um edital de lei de incentivo à cultura, alguma coisa, né? Então, para mim, isso valeu muito, né? Para mim, mas depende de pessoa para pessoa, né? Depende da necessidade, na verdade, da pessoa de buscar ou não o conhecimento. Eu acho que tua família, seu pai deve ter muito orgulho, né, de você ter seguido o caminho. Meu pai ele tá num ramo que eu poderia ter seguido, entrei para outra área. E isso acontece em muitas famílias. Uhum. O seu pai, ele teve que dar um empurrãozinho ou foi algo muito natural? Acredito que foi natural, né? Porque pra Sim. música é difícil o cara não se apaixonar. Na, ver- Na verdade, o meu pai, ele sabia que ele poderia, assim, incentivar os filhos, né? Porque eu também tenho meu irmão que também é músico, mas ele já está em outra área profissional. Hoje ele é profissional da área de educação física. Mas assim, o meu pai ele sempre falou para mim e pro meu irmão que se a gente quisesse ser músicos, entrar nessa área profissional da música, a gente tinha que estudar bastante, porque é uma área muito ingrata, né? Então, Aquela história, eu te apoio, porém. porém, te apoio, porém, né? Então, mas quando ele viu que pelo menos do meu lado não ia ter jeito, né? Então ele realmente começou a apoiar bastante, assim, né? Começou a apoiar, começou a me dar muito conselho. Eu aprendi muita coisa com ele, né? Principalmente em questão de administração, porque não é só reger uma orquestra, não é só tocar, né? Você tem que ter a questão de gestão de pessoas, né? Saber de administração. Então eu aprendi muito também sobre gestão com ele. Né? Então, hoje em dia, ele é um grande apoiador. Minha mãe também é uma grande apoiadora. A família, né, por completo, apoia muito o trabalho da Orquestra Paraense de Cinema. Show de bola. E como começou então, maestro, a Orquestra Paraense de Cinema? Olha só que curioso. Foi através de uma frustração. Sério? Uma frustração. Né? Amorosa, não? Na verdade, é uma frustração musical mesmo. Né? Então, como eu falei, eu sempre tive esse contato com a música. Né? Então, o meu pai, ele também gosta muito de trilhas sonoras. Então, quando eu era mais novo, eu tinha ali por volta de uns 7 anos de idade, ele me presenteou com aquelas fitazinhas cassete que você coloca, na época, colocava no radinho e tal, via. E ele me presenteou com essa fita, e essa fita tinha tinha várias trilhas sonoras. Dos clássicos, né, as mais recentes da época. Então tinha Jurassic Park, Star Wars, tinha Lawrence da Arábia. Só que naquele momento que eu tive aquele contato, eu não tinha conhecimento técnico, né, de que aquilo ali, né, era uma orquestra que estava tocando. Eu fazia ideia. Eu só fui fazer ideia realmente de que aquilo que eu ouvia, sempre crescia ouvindo, era uma orquestra, depois já quando eu estava fazendo ali meu curso básico para o técnico, que eu vi uma orquestra pela primeira vez. Né? E essa frustração que eu te falei começou como? Começa exatamente do ponto em que, quando eu já na academia, enquanto aluno do curso técnico, comecei a ter contato com orquestras, né? Eu tive a oportunidade de viajar para festivais fora do estado. Eu sempre via que não tinha esse interesse, né? Exatamente por conta do tradicionalismo da orquestra, né? De apresentar a música clássica, né? A música de Beethoven, a música de Mozart. Não tinha essa apresentação das trilhas sonoras, né? Então, isso só me incentivou a estudar mais para saber
o porquê que isso não acontecia e por que que isso acontecia em outros locais, mas não aqui. E assim, com o tempo foi passando até que em 2022 eu tiro do papel, né, esse projeto barra sonho chamado Orquestra Paraense de Cinema. E o pessoal começa a se envolver com isso cada vez mais, o público Sim, vai amando a orquestra, eu acho que por conta das trilhas sonoras sim. sensacionais. O que que, o que que marca você ao ver o público achar tudo isso sensacional? Lotar cada vez mais os teatros. Uhum, Tem alguma trilha sonora que a galera fica mais animada ao ouvir? Durante essa experiência uhum. da Orquestra Paraense de Cinema, já teve algo que marcou bastante? Ah, teve. Na verdade, todo concerto ele é cheio de surpresas, assim, né? A gente sempre prepara assim, na produção. As pessoas elas vão assistir o concerto achando que vão ver apenas a orquestra tocando, né? Isso sim, o diferencial já tá já estão nas trilhas sonoras. Mas quando elas chegam lá, elas sempre vão ter uma surpresa, né? Algo em questão ao visual da orquestra, né? Ou uma participação viva de algum personagem que aparece no meio quando a trilha sonora está tocando, ou mesmo no telão, quando está sendo projetada as cenas dos filmes. Mas nesse período todo, eu acho que marca muito como a gente tem essa conectividade direta com o público, que a orquestra une duas paixões, né? Que é o cinema e a música. Então, é muito bacana ver em cada concerto que passa como é mesclado o nosso público, o público que vem se formando com a orquestra. Então, por exemplo, nós fizemos um concerto ano passado chamado Anigame Symphony, que juntou trilhas sonoras de animes e de games. Então você tinha ali trilhas de Mario, Olha que trilhas de bacana, Demon Slayer, que legal. Naruto, Dragon Ball. E quando Show. você olha para o público, você vê que tem pessoas mais novas, crianças que não assistiram na geração de 90, 2000, por exemplo, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, mas que conhecem, porque é incentivado pelo pai, o pai coloca para assistir. Mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas de mais idade, idosos acima de 60, de cabelinho branco e É mesmo, vibrando é? com a orquestra. Bacana. Isso que é muito bacana. Eu acho que o que marca muito realmente é a própria presença do público e ver o quão misto ele é. Eu acho que isso é que mais deixa os nossos concertos assim especiais. Então a galera canta junto, vibra junto. Canta bastante. Quando tem trilhas sonoras que você tem letra, né? Por exemplo, nessa do Anime Symphony teve muita canção, né? Então a canção de abertura do anime, ou a canção de... Então o pessoal realmente vibra bastante assim com a orquestra. Vocês sentem então que a Orquestra Paraense de Cinema está formando um novo público? Sim, sim, a gente vem, na verdade, esse foi um dos objetivos da orquestra, né? Então a gente tem conseguido, né, galgar esse objetivo, né, de ter formado esse público, né, esse público. Sempre houve, como eu te falei, dentro dessa frustração, a gente sempre observou esse espaço vazio ali, essa lacuna, né? Então, por exemplo, para a pessoa ter uma experiência dessa com uma orquestra, ia ter que sair daqui e, no mínimo, ir para São Paulo, né, para assistir um concerto assim lá. Né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos a OPC e a OPC tá vindo aí, né? Já nesses 5 anos apresentando, né, esse programa para o público. Quantos músicos? São 73 músicos. Muita gente, né? Muita gente. É uma E como é orquestra que é, e clássica. como é que é dividido, maestro, essa apresentação? Como eles se comportam ali em cima do palco? São quantas pessoas em cada instrumento? Como é Sim. que é essa administração? Que eu acho que não é nem um pouco fácil, né? Não, não é. São muitas pessoas para você ter trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, são 73 músicos, mas ainda tem uma equipe de produção que trabalha, né, nos bastidores, uma equipe técnica. Mas na orquestra, a formação dela é uma formação de orquestra clássica, né? Então, você chega, antes da orquestra tocar, você vai ver uma orquestra como qualquer outra, né? Então, você tem ali os naipes, né? São os grupos, o naipe de cordas, o naipe de madeiras, que são formados por instrumentos específicos, metais e percussão. Né? Então, no naipe de cordas, você tem ali os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, né? Que são todos... as pessoas normalmente veem e dizem o violino menor, o violino maior, o violino médio, né? No naipe de madeiras, a gente tem um outro conjunto de instrumentos ali de sopro, que são flauta, transversal, oboé, fagote, clarinete.
No naipe de metais, vendo os instrumentos brilhantes e mais potentes da orquestra, né? Então, trompas, trompetes, trombones e tuba. E na percussão, que carinhosamente a gente chama de cozinha da orquestra, né? É, que eu posso falar que é o melhor lugar da orquestra, não porque eu sou formado em percussão, mas porque sempre dizem que o melhor lugar de uma casa é a cozinha, né? Mas tem ali a cozinha da orquestra, que fica a percussão, onde você tem os tímpanos, os instrumentos que dão potência e ritmo, né? É uma orquestra como qualquer outra, né? Temos o pianista, temos o arpista também, né? Então, essa é a organização clássica em qual a Orquestra Paraense de Cinema ela é formada. Eu lembro que eu estava assistindo um programa na televisão. Eu sempre gostei muito de assistir os programas televisivos, principalmente fim de semana, domingo. E aí um maestro muito famoso foi lá e o entrevistador perguntou para ele: mas como consegue administrar tantos músicos na tua frente? Deve ser muito difícil. E o cara fica ali só mexendo, a pessoa entende alguma coisa. Aí ele foi muito didático. Falou: ó, tá aqui tua plateia, eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou pedir para a plateia, fazer um som, uma parte com um som, outra parte com outro som, e aí ele conseguiu unir os dois sons e ficou sensacional. Para quem não tem noção de como funciona, a pessoa fica perdida, né? Porque fica ali mexendo e tem que ter muita consciência do que está acontecendo, Sim. muitos anos de preparo, de estudo, porque é um negócio complicado, mas deve ser muito gostoso de fazer, né? Não, com certeza. Há uma hierarquia dentro da orquestra, né? Ela tem que funcionar com uma hierarquia. Apesar de todo mundo trabalhar junto, sermos todos parceiros, amigos no trabalho, mas tem que ter uma hierarquia, né? O maestro, ele tá à frente, né, da performance do grupo, né? Todos aqueles gestos que você vê são gestos que os músicos conhecem, né? Que passam informações para eles que eles conhecem, né? Assim como tem, por exemplo, os chefes de naipe dentro da orquestra, são aqueles que comandam cada naipe. Então, por exemplo, no naipe de cordas, você tem ali os violinos, que são divididos em dois grupos. Os primeiros violinos, que são responsáveis pelas primeiras vozes, e os segundos violinos são responsáveis pelas segundas vozes. Então, cada um desses tem um líder, né? Então, temos o maestro, temos o Spala, né, que um dos músicos da orquestra em segundo em comando em palco, e temos os chefes de naipe. Então, isso tudo para que um grupo grande como esse consiga se comunicar, consiga se entender. Agora, quanto tempo leva, maestro, para montar um espetáculo como esse? Então, depende muito da dificuldade técnica que o espetáculo ele exige, né? Então, tem a parte musical, né? A parte técnica musical e a parte técnica de produção, né? Depende muito da situação. Um concerto desse do Star Wars in Concert, a orquestra, por exemplo, ela só se encontra uma vez por semana. Então, daí você tira, né? Então, a gente se encontra muito pouco, então a gente tem que fazer valer aqueles encontros. Fazer acontecer. Isso, tem que fazer acontecer. Então, num mês de 30 dias, nós só nos encontramos 4 vezes. Mas todos né? experientes, né? Então, sim, dá né? pra render, a gente tem, na verdade, um misto de integrantes, né? Em relação à experiência profissional deles. Então, temos, por exemplo, alunos, né, que fazem curso técnico ou que fazem a graduação, bacharelado, licenciatura, assim como temos músicos também que já são formados, são professores, têm mais experiência, e é isso que é o bacana, é essa troca de vivência, essa troca de experiência entre eles. Mas um concerto como Star Wars in Concert a gente vem preparando desde do início de abril, né? Começamos os ensaios no início de abril, né, entrando agora em maio, né, para deixar tudo ali da melhor forma, para entregar o melhor para o público. Agora, tem alguma música mais difícil para executar ao vivo? Tem, sempre tem. Sempre tem. Em especial, né, como estamos falando do Star Wars in Concert, que toda a sua trilha sonora foi composta pelo maestro e compositor John Williams. Ele é um cara assim, que a gente realmente fica impressionado quando a gente vê a obra dele, né? Do mais simples que ele escreve, que soa belíssimo, é realmente admirável ver a estrutura musical com que ele consegue, né, ou conseguiu, né, escrever as músicas, até o mais difícil. Às vezes parece assim que é impossível,
né, executar. Então, ver aquele trabalho de repetição, né? Então, vamos repetir, até a gente chegar naquele nível, né, de saber exatamente que era aquilo que ele queria que fosse executado, né? E o John Williams, ele é um dos maiores compositores cinematográficos ainda vivo, inclusive, né? Assinou aí a trilha sonora tanto de Star Wars, Superman, Harry Potter, Jurassic Park, Tubarão, né? Então, ele assim é um dos maiores, né, ainda vivos, né, e continua trabalhando. Com seus 94 anos ainda continua escrevendo trilha sonora. E, maestro, como é que funciona a sincronia entre a imagem e a música? Você falou que tem Sim, orquestra, que tem apresentação, na verdade, espetáculo que tem as imagens. sim. O Star Wars, por exemplo, tem. E como é que funciona essa sincronia? Existem dois tipos de concerto nesse sentido. Existem os cineconcertos, né? O que seria o cineconcerto? Cineconcerto, você vai assistir o filme na íntegra. Você vai lá para assistir o filme do início ao fim. Só que qual é a diferença? Você vai ter uma orquestra no palco tocando a trilha sonora dele do início ao fim. E tem os in-concerts. Os in-concerts, que é a categoria que nós vamos apresentar, ele é uma coletânea de trilhas sonoras da franquia inteira. Então, a franquia só de filmes são 9 filmes. Cada filme tem uma sequência de trilha sonora que chamamos de soundtrack, né? Então, são muitos temas. Então, a gente vai ali escolhendo Os cuidadosamente principais, as né? principais, os mais conhecidos, para poder apresentar. Com a diferença do cine concerto, onde você tem que realmente, de forma eficaz, tocar exatamente com uma mudança de cena ou uma batida de porta, né, ou algum tipo de movimentação que acontece no filme, nos in-concerts já você não precisa ter esse total sincronismo. Você vai ter ali a trilha sonora do personagem sendo tocado e as cenas Entendi. principais onde ele É a aparece, imagem rodando né? lá. E isso, é mais rodando, né? E faz o sincronismo junto com a ligação, na verdade, junto com o tema que está sendo apresentado. O pessoal vai pra lá caracterizado? Olha, isso que é interessante. Nós temos um concerto no nosso, e nós já apresentamos, que fizemos os melhores do Oscar. Nós reunimos ali num programa as principais trilhas sonoras de filmes, de produções que foram ou indicadas ou ganharam um Oscar. O público foi realmente preparado a ir ao Oscar, né? Eu até cheguei a comentar depois nos bastidores com a equipe que eu me senti até o mais desarrumado. Até o mais desarrumado entre Traje todos. de gala. Nossa, a minha mãe foi toda com vestidão e tudo belíssimo. Assim. Mas quando o concerto ele é um pouco mais temático em relação ao que envolve a cultura popular, ao nerd, ao geek, aí eles já vão realmente trajados. Então a gente vê, por exemplo, no próprio Anigame Symphony, tem pessoas que foram vestidas de Naruto mesmo, com todo o traje e tudo mais. No Star Wars tem gente que leva, não, eu não tenho roupa, eu não tenho o traje do personagem, mas eu tenho um sabre de luz. Em casa eles levam um sabre de luz. Então realmente eles vão bastante assim empolgados, vão realmente tem essa interatividade mesmo assim, né, com a orquestra. Agora, maestro, especialista no assunto, o que é que faz a música ser tão marcante, mesmo décadas depois? Então, o John Williams, ele iniciou, principalmente na questão composicional das trilhas sonoras, uma estrutura musical chamada leitmotiv, né? Que é o quê? É o tema do personagem, né? Então, por exemplo, para quem assistiu Star Wars, toda vez que aparece a marcha imperial, tchum, tchum, tararam, tararam, então as pessoas já ligam a um personagem específico, que é o Darth Vader. Né? Então, a partir dessa ideia composicional dele, muitos dos compositores da década de 70 para cá começaram a trabalhar dessa forma. Mesma coisa quando você assiste Piratas do Caribe, não tem como aparecer o personagem do Jack Sparrow e aparecer uma música mais triste. Então, toda vez que aparece o Jack Sparrow. Então, é isso que marca, né? A assinatura do personagem que você não vê, mas que você conhece, só que auditivamente. Então, tocou, opa, é o Jack Sparrow, opa, é o Luke Skywalker, opa, é o Darth Vader. Então, é isso que marca muito, né, dentro dessas composições. Show de bola. E o que o público pode esperar desse concerto? O público pode tiver muita emoção. Né? Você imagina as pessoas que são fãs, que
quando você é fã de uma produção, de um filme, de uma série, você não consome somente o que está vendo. Você consome exatamente o que você ouve também. Então, a experiência, né, ofertada pela orquestra é exatamente essa, né? A gente não está aqui para apresentar um concerto em si. A gente apresenta essa experiência. Então, o público pode esperar ali muita emoção, vai ter algumas surpresinhas, né? Opa, bacana. Algumas surpresinhas entre uma música e outra, né? Então, inclusive, esse ano, para essa quarta edição do Star Wars in Concert, nós estamos trazendo uma grande novidade que já foi apresentada nas nossas redes sociais. A gente sempre trabalha exatamente como qualquer produção cinematográfica. Todo concerto que a orquestra faz, nós fazemos um trailer. Nós produzimos um trailer. E para esse ano, para o Star Wars in Concert em específico, nós viemos com uma coisa mais autoral. Então, o público que viu o nosso trailer já viu ali a presença de 2 personagens totalmente inéditos, criados por paraenses, inspirados em Star Wars, né? Criaram esses personagens e eles foram apresentados ali no trailer já do concerto, e eles vão estar lá no dia do concerto, né? Ali ao vivo e a cores. Olha aí, show de bola. Quantas horas de concerto, maestro? São aproximadamente 1h30. Só que às vezes fica tão bom que a gente até passa um pouquinho. A gente até passa um pouquinho, né? Mas com certeza são 1h30 de apresentação. Quem tá ali fazendo isso há anos ainda arrepia com aquela música que faz o cara se sentir ainda mais útil no trabalho dele, na função, fazer isso com muito amor? Sempre arrepia. Sempre arrepia. Quando o artista ele tá no palco, né, ele sabe o tempo de preparo que ele teve, né, de dedicação que ele teve para apresentar aquilo ali. A ponta final do nosso trabalho é sempre o público, né? Então, quando você sente aquela energia vindo do público, né, você sente ali, né, passando ali por dentro da orquestra, é muito empolgante, né? Até pelo um simples uhul no meio do público ali na hora de tocar uma trilha conhecida, isso arrepia bastante, né? Então, principalmente no final, né? Quando a gente termina o concerto, assim, as pessoas, poxa, eu queria que tivesse mais tempo, vamos fazer um próximo, não sei o quê. Então, sempre arrepia tanto pra gente que tá tocando, né? Pra toda a equipe que tá ali empenhada, né? Pra entregar o melhor, né? Pro público. Então, a gente sempre ali a gente diz que chega na experiência ali, né? Bate sempre o nervoso. A gente sempre sente aquele nervosinho ali, mas é sempre uma nova sensação, sempre uma nova experiência. E, maestro, o que a Orquestra Paraense de Cinema já fez durante esses anos? A gente já apresentou uma série de concertos, né? Nós já fizemos como eu falei, o Melhores do Oscar. Nós já fizemos o Heroes Symphony, né? A gente sempre titularizou, né? Deu esses títulos para os nossos concertos, né? Então, Heroes Symphony, os Melhores do Oscar, Star Wars in Concert, Wine Game Symphony, né? Que são concertos assim que vieram acompanhando o público, né? Nesses 5 anos, né? E todo ano a gente tenta lançar um concerto novo. E esse ano vai ter lançamento de concerto novo para esse segundo semestre, né? A gente vai vir apresentando aí já mais um novo catálogo de apresentações. Mas o Star Wars in Concert já é um concerto que tem que estar na agenda da orquestra, porque realmente o público pede muito, né? E como o mês de maio é o mês que se comemora, né, a franquia, o Star Wars Day, né, que é ali no dia 4 de maio, então a gente está fechando o mês de maio nesse mês de comemoração, né? Vamos ter aí lançamento de um novo filme de Star Wars nos cinemas, né, Mandaloriano e Grogu, né? Inclusive o próprio tema do Mandaloriano a gente vai tocar lá na hora. E eu posso dizer, já não estragando a surpresa, mas porque vão ter outras, o Mandaloriano vai estar lá, ele vai aparecer. Olha aí que bacana. O Baby Yoda, né, o Grogu também vai estar lá, vai aparecer, né? E esse ano a gente está preparando, né, por conta do aniversário dos 5 anos, lançar novos concertos para o público. Agora eu confesso, maestro, que eu comecei na orquestra por conta da minha esposa. Certo. Amor, vamos lá e tal. Eu fui numa clássica. Achei legal, mas não fiquei maravilhado. Uhum. Eu fui numa temática da Orquestra Paraense de Cinema. Fiquei maravilhado. Muito bacana, porque tu traz o que tu já conhece. Sim. Com a
leveza, a harmonia, o clássico fica ainda melhor. Tanto que eu gosto de pagode. Aí quando junta os Os dois, dois. fica sensacional, sensacional. E é assim com o cinema também. As pessoas vão poder acompanhar esse concerto aonde, quando, que horas? Certo. O Star Wars in Concert ele acontece no dia 29 de maio, no Teatro Margarida Esquivazapa. Às 20 horas, né, nós iniciamos esse concerto lá, que, mais uma vez, comemora, né, a franquia Star Wars, que esse ano está fazendo 49 anos, né, e já é uma preparação para os 50 anos ano que vem, que a gente também está já planejando, né, uma grande festividade para o ano que vem. Então, dia 29 de maio, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquivazapa, Star Wars in Concert 2026. Show de bola. Maestro, vamos para um bate-bola rápido? Claro. Vamos lá? Uma música que arrepia instantaneamente. Geral? Geral. Geral? Ah, tem várias. Tem várias, eu não consigo te falar. Eu posso falar três, então? Bora lá. Eu vou falar de três produções. Acho que fica acho que foi melhor assim de dizer. Eu acho que Star Wars, O Senhor dos Anéis e Superman. Melhor trilha sonora da história. Aí você me pega. Tem várias, meu Deus, tem várias. Tem trilhas sonoras que são premiadas. Tá, mas eu vou colocar ali, eu acho que pela questão dificuldade, Senhor dos Anéis e Star Wars. Filme favorito pela trilha. Filme favorito pela trilha. Star Wars e O Senhor dos Anéis. Um instrumento indispensável numa trilha épica. Eu vou responder essa puxando um pouquinho para minha equipe. Eu acho que eu vou responder, né, de fato a tua pergunta, mas eu acho que o primeiro instrumento indispensável são os músicos para poder ter ali a trilha sendo tocada. Mas em relação à parte técnica, obviamente, todos os instrumentos são muito importantes, né? Então depende muito da ocasião, mas todos ali são realmente utilizados de forma muito importante. Uma trilha sonora subestimada. Uma trilha sonora subestimada. Eu vou te dizer assim que eu acho que por conta da temática do próprio filme, né? Eu acho que a trilha sonora de Tubarão, acho que talvez por ser tão simples, né, em relação à execução, mas eu acho que ela é subestimada. Acho que tem Tubarão, acho que eu posso Eu responder. já ouvi falar dela. É que são tum. Mas assim, quando eu digo já ouvi falar, as pessoas vangloriando, né? Pô, isso aqui é Sim. sensacional e tal. Não, no início, quando começa a tocar, todo mundo fica meio que esperando alguma coisa, mas depois quando ela desenvolve a música, ela chega no seu ápice, aí as pessoas realmente começam. Então, sempre no início, assim, ela é um pouquinho subestimada. Se pudesse reger qualquer concerto no mundo, qual seria? Em relação à trilha ou em relação a geral? Fique à vontade. Eu acho que, se for em relação ao repertório clássico, tradicional, eu acho que, para mim, o compositor Richard Wagner, ele é sensacional. Então, ter a oportunidade de reger um concerto com as suas obras seria magnífico. Em relação às trilhas sonoras, já o que a Orquestra Paraense de Cinema faz já é algo assim que já me realiza muito. Então, eu acho que qualquer concerto que nós fazemos aqui em relação à orquestra sempre é uma sensação maravilhosa, assim, uma experiência ótima de se obter. Alguém do Pará que está começando no ramo e ainda vai fazer muito sucesso. Alguém no Pará? Olha, eu vou te falar pela própria orquestra, né? Trazendo aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso trabalho. Nós temos na orquestra músicos assim, sensacionais, né? Todos eles são sensacionais, né? Com uma vasta experiência profissional. Mas eu vou dedicar aqui em representação a toda a orquestra, 2 músicos assim que eu admiro muito, dentro de todos. Por favor, pessoal, tô falando. Mas eu acho que a nossa violoncelista, né? Uma das nossas violoncelistas, a Amanda, é extraordinária. Inclusive é ela que participa do trailer, né? Como uma Jedi ali. Então ela é uma ótima atriz também.
né? E tem também o Gabriel, que é o meu xará na orquestra, que toca trompa, que é um exímio trompista. Eu acho que ele também é alguém assim sensacional, que eu tenho certeza que em algum momento eles vão ganhar o mundo. Show de bola. Então, quem quiser participar desse espetáculo, maestro, o que precisa fazer? Onde é que adquire o ingresso? Como é que é esse processo, esse protocolo de compra? Pela internet? Certo. A gente tem tantos os ingressos online, você pode acessar o site da Bilheteria Digital e procurar lá a Orquestra Paraense de Cinema. Você pode adquirir o site online ou você pode ir nos pontos de venda, tá? Que ficam localizados. Vou pegar minha colinha aqui. Fique à vontade. Na loja Sonho dos Pés, localizado nos shoppings Boulevard, Metrópole, Castanheira, Parque Shopping. Tem uma loja na Avenida Braz de Aguiar e uma em Castanhal. E na loja Kings, que fica no Pátio Belém. Todas essas informações estão nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Orquestra Paraense de Cinema. Que horas? 20 horas? Às 20 horas, o concerto. 29 de maio, às 20 horas, Teatro Margarida Esquivazapa. Show de bola. Maestro Gabriel Silva, obrigado pela participação. Record Pod está sempre à disposição de vocês, de todo mundo que trabalha no ramo, na área. E quando você precisar, estaremos aqui. Eu queria que você, mais uma vez, fizesse esse convite. Já tem um próximo tema. Vocês já estão estudando alguma coisa? Como é que tá? Sim, nós temos uma sequência de apresentações que também acontecem de formas externas à agenda da orquestra, mas no segundo semestre nós vamos lançar de forma aqui exclusiva o Disney in Concert. Então, um concerto dedicado ao Walt Disney, né, a todas as produções e animações de Walt Disney. Já aproveito então para deixar o convite mais uma vez a todo o público, a todos os telespectadores da Record, né? Star Wars in Concert pela Orquestra Paraense de Cinema, dia 29 de maio no Teatro Margarida Esquivazapa, às 20 horas. Eu vou pegar essa deixa aí do Disney. Muitas crianças participam também dos concertos? Esse vai ser lançamento. Então a gente pode esperar aí que vai ser os mais 30 também, né? Quem passou ali pelo Rei Leão, né? Bela e a Fera, né? Até os mais recentes, né? Frozen, né? E Moana. Então vai ser bem mesclado esse público. E qual o valor do ingresso, Maestro? Nós temos 3 valores, né? Nós temos o valor inteira, que é um valor de R$120. Temos a meia, R$60. Também temos todas essas informações no nosso Instagram, quem paga meia, quem tem direitos a pagar meia. E temos um ingresso solidário, no valor de R$90. Esse ingresso solidário, a pessoa compra e leva 1 quilo de alimento não perecível, que nós arrecadamos e vamos entregar numa comunidade que fica em Santa Bárbara, uma comunidade rural, né, que precisa, né, de um olhar mais atento, né, de pessoas que são bem carentes lá. Então, desde o ano passado, a gente vem ajudando eles lá, nós arrecadamos todos os alimentos e levamos lá, fazemos todo o registro, né, em forma de transparência para o público, né? Então temos esses 3 valores, né? O valor inteiro é de 120, o solidário de 90 e a meia, que é R$60. São quantas sessões? Uma sessão. Esse ano só vai ser uma. Então atenção, correr, né? Tem que correr, nós estamos nas últimas porcentagens ali dos ingressos. Então, quem realmente quiser ter essa experiência com a Orquestra Paraense de Cinema, né, temos aí... Entre aí no site da Bilheteria Digital, entre em contato no nosso Instagram também, caso tenha alguma dúvida, para adquirir seu ingresso. Maestro, que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pela participação mais uma vez. Eu coloco de novo o Record Pod à disposição. E da Disney, venha novamente, vamos conversar. Não, vamos, porque claro. eu acho que tem muita coisa para dialogar aqui nesse bate-papo. Vamos, claro, vamos sim. Te aceita sugestões, inclusive. Tá? Olha, bacana. Sugestão de repertório. Show de bola. Agora sim, para finalizar de verdade, mais uma vez o convite. Convido todos os telespectadores da querida Rede Record, que inclusive eu agradeço por esse convite maravilhoso, a presenciarem e assistirem ao Star Wars in Concert, concerto realizado pela Orquestra Paraense de Cinema no dia 29 de maio, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur.
Minha gente, conversamos com o maestro Gabriel Silva, ele que é criador, maestro titular da Orquestra Paraense de Cinema, algo sensacional, maravilhoso para você que ainda não foi para uma orquestra. Ah, Pedro, não curto muito. Eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade, que quando você for, você não vai se arrepender. Ah, eu não gosto do Star Wars. Ok. Vai no tema que você gosta. Eu duvido que você não vai sair arrepiado do teatro. Bom, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Recopod com muita história, muitos bastidores. Aqui a gente falando sobre orquestra, mas no próximo você vai ver que a gente também vai esmiuçar vários temas, como a gente sempre faz aqui com o Renê, com Priscila, Amanda e todo mundo que participa desse podcast muito bom, maravilhoso aqui da Record. Até a próxima. Meu amigo, muito obrigado. Meu querido, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Precisando também, estamos